Oi pessoal, eu sou a professora TT e estou com vocês hoje aqui para fazer uma análise de um assunto muito importante para quem vai fazer o Enem. Atenção, nós vamos falar sobre os 3 T's da redação, o TTT. Você já ouviu falar neles? Você acha que eles são sinônimos? Olha, se você acha isso, então você precisa acompanhar essa aula até o final. Eu tenho certeza que você vai esclarecer esse conteúdo e vai arrasar na sua produção de texto. Por que falar sobre isso para o Enem? Porque muitos candidatos, assim como você, têm muitas dúvidas em relação a essa questão dos 3 T's. Há diferença entre eles, sim, cada um no seu quadrado aqui. Não há como você querer misturar os 3, colocar tudo em um balaio só e mandar para redação, não. Cada um tem a sua definição, o seu papel, não é? A sua função, e não é por causa deles que você vai perder ponto na sua redação. Por isso o canal TT Ensina preparou esse material com muito carinho e competência para você. Esses 3 T's são o tema, a tese e o título. Eles são elementos fundamentais para você construir uma dissertação argumentativa conforme as exigências do Enem. Por isso, você não pode deixar dúvida sobre esses elementos, tá bom? Você pode até achar que você vai estudar isso agora comigo e depois, na hora da prova, vai te dar um branco e você vai esquecer tudo. Não precisa de ter esse medo, não, porque eu sei que você vai continuar acompanhando nossas dicas, vai fazer nossas atividades sugeridas e ainda vai se esforçar, vai se dedicar. Então você vai memorizar esse conteúdo. Compartilhe com um amigo, compartilhe aí com um colega, com um familiar esse conteúdo, estude junto com ele, que você vai ver que você ensinando, você dominando esse conteúdo, você vai conseguir progredir mais ainda, a olhos vistos. Muitos entendem, por exemplo, que o título pode ser uma cópia da frase tema. Se você entende isso, não tá bom não. Vem comigo então. Vamos por partes? Vamos começar pelo tema, nosso primeiro T. O tema vai ser a primeira coisa que eu acredito que você vai procurar no dia que você tiver de fazer a prova de redação, concorda? Então olha só, uma ideia, o tema ele já vem pronto, você não elabora o tema, só para começar. Título e tese, quem elabora é você. O que é o tema então? É a ideia central de um assunto sobre a qual você deve escrever, sobre a qual você deve emitir uma opinião. Isso é o tema. O tema, ele é o recorte de um assunto. Ele é uma parte de uma ideia mais ampla. Como assim? O tema não é assunto? Não. O assunto, ele é mais abrangente. Ele é mais amplo. O tema é o recorte desse assunto. Se o assunto, ou seja, uma referência genérica para você produzir uma conversa, um texto, é a mulher, então você tem aí uma infinidade de ideias que você pode recortar desse assunto. Por exemplo, você pode falar sobre a mulher no século XXI, a mulher mãe, a mulher transgênero e por aí vai. É uma infinidade de recortes que você pode fazer. Está acompanhando? Está entendendo? Vale dar uma pausa no vídeo, voltar, assistir novamente esse trecho, absorver todo o conteúdo e continuar comigo. O Enem, ele trabalhou com o tema da mulher. O assunto era mulher, mas qual foi o tema? A persistência da violência contra a mulher no século XXI. Então esse foi um tema, um recorte no assunto maior. Você deve focar a sua produção, a sua dissertação argumentativa do Enem neste tema. Você tem que analisar cada palavra e contemplar na sua produção de texto todas as ideias que estão na frase tema. A persistência da violência contra a mulher. Você não poderia falar somente sobre a mulher no Brasil no século XXI ou somente sobre a violência contra a mulher no Brasil, mas sim sobre a persistência da violência contra a mulher e no século XXI no Brasil. Tá entendendo a questão do recorte? Veja como que o Enem recorta o assunto para você e assim você não precisa fugir do tema no seu texto, porque você já tem aí um ponto a ser discutido. Vai uma dica aqui bem importante do canal TT Ensina para você. Atenção, você recebe o tema, esse sobre a persistência da violência contra a mulher
mulher no século XXI. O candidato não só pode, como deve, fazer aí um outro recorte. Você deve limitar a sua argumentação para você estruturar bem o seu texto. Você pode elaborar um subtema como, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher no lar, ou no ambiente de trabalho, ou na internet. Então você pode ainda fazer outro recorte para você não fugir do tema em hipótese alguma. Ter um texto bem organizado, claro, objetivo, que vai contemplar uma persuasão de categoria para você convencer o seu leitor de que o seu texto tem lógica e que ele deve aceitar a sua ideia. Concorda? Compreendeu até aqui tudo que a gente debateu? Segue comigo os exemplos que vai na tela para você agora. O assunto escolhido foi discriminação racial. Veja aí 2 temas possíveis que podem ser retirados dele. Tema 1, a agressão racial no futebol do século XXI no Brasil. Agora olha outro tema dentro do mesmo assunto, a questão do recorte. Veja se está ficando clara. A persistente discriminação racial contra a mulher negra no Brasil. Entenderam? Está ficando mais claro? Faça um comentário para mim, me explica o que você está entendendo dessa explicação. Vamos agora aí a um segundo assunto com mais 2 temas recortados dentro dele. Assunto: sistema prisional. Tema 1, a crescente lotação dos presídios brasileiros. Tema 2, a precariedade da segurança no sistema prisional do Brasil. Conseguiram ter clareza aqui sobre o que é o tema dentro de um assunto? Você poderia elaborar outros temas a partir destes 2 assuntos que eu coloquei para vocês aqui no canal TT Ensina, concorda? Eu desafio você agora a praticar esse conteúdo que nós estamos trabalhando. Pegue aí uma folha, uma caneta, um lápis, ou vá direto para o seu computador, selecione 3 assuntos, ou seja, 3 ideias genéricas sobre as quais você vai escrever, e a partir de cada uma, elabore pelo menos 2 temas. E deixa um desafio plus aqui. Você deve elaborar mais um subtema para cada tema elaborado. Confuso? Não. Selecione um assunto, elabore 2 temas e para cada tema um subtema para você se proteger, para você fazer aí uma redação redondinha e não fugir do tema, ok? Então, desafio lançado. Produza, deixa aqui nos comentários o que é que você selecionou como assunto, que temas, não é? As 2 frases temas para cada assunto e um subtema para cada tema que você produziu. Faça e mate minha curiosidade, hein? Quero saber se você aceitou esse desafio ou não. Entendeu tudo até agora, gente? Tá seguindo o vídeo numa boa? Você pode dar uma pausa, rever tudo, fazer essa atividade e depois continuar assistindo. Um detalhe, essa prática é muito importante para você. Vai afastar de você aquele medo de que você pode esquecer tudo na hora da prova, porque você vai ficar super nervoso, vai te dar branco. Por isso que eu já disse antes, você pratica e acostuma seu cérebro com isso. Então não vai ter por que você perder ponto entre interpretação. E aí, professora TT, o tema pode ser o título? Nananina, não. Diferente do tema, o título não vem elaborado para você. É você quem vai criar o título. Lembre-se que o título é o RG do seu texto. É a identidade primeira dele ali para quem pega a sua produção do Enem para ler, ok? Já que você entendeu que não pode copiar o tema e fazer dele título, vamos pensar na situação do título no Enem. Até hoje, em todas as suas edições, o Enem não exigiu título, mas também não proibiu. Isso quer dizer que você pode colocar ou não. O critério é seu. O importante é você ficar atento às instruções e verificar se naquela edição que você está fazendo o Enem, ele está exigindo a presença de um título. Se na edição que você vai prestar o Enem, ele ainda não exigir, mas você decidir que vai colocar o título, então atenção. Primeira coisa, título, ele atrai o leitor. Pense nas manchetes que você vê nos jornais, nos sites, sobre notícias e reportagens. Muitas vezes nós selecionamos o que nós vamos ler a partir do título. Então capriche, elabore um título bem interessante, bacana para sua obra-prima, que é a sua produção de texto, para o seu corretor, o seu leitor já falar, olha, que isso?
isso, olha esse título aqui, como que ele é bacana, não é? Interessante esse texto, como que esse candidato pensou nisso? Então vale você investir em um título bem bacana. Nada daquele lugar comum. O tema é a persistência da violência contra a mulher no século XXI e aí o seu título é A Mulher. Gente, pelo amor da deusa, não é? Não dá. Isso não é nem um pouco atrativo. O que você deve considerar, além da criatividade do seu título, é a relação dele com o conteúdo do texto que você produziu e em relação à contabilidade das linhas. Porque o Enem, ele não deixa um espaço para você escrever o título. A dica aqui do canal TT Ensina é você utilizar o rascunho e produzir sua redação. Você coloca o título já no rascunho, assim que você terminar o texto. Porque título é a última coisa que você coloca no texto. Acabou de ler, percebeu as ideias trabalhadas? Elabore o título criativo. Coloque na primeira linha, centralizado, sem ponto final, sem grifar, de preferência com frases nominais. Você pode ou não saltar uma linha para começar o seu texto. Você pode ficar se perguntando por que colocar o título já no rascunho. Porque e se aquela linha do título faltar para você lá no final das 30 linhas oferecidas pelo Enem para você poder fazer seu texto? Então, cuidado ao selecionar a opção sim para a produção do título, ok? Ficou clara para você a diferença entre tema e título? Seja sincero, deixe para mim aqui nos comentários qual a sua dúvida, qual o seu entendimento e desafio novamente você. Já fez o primeiro desafio que eu propus aqui? Selecionou assuntos, elaborou temas e subtemas? Mesmo que você não tenha produzido texto, vale você investir aí na produção de títulos. Crie títulos. Você pode ainda, para praticar a criação de títulos, ler textos que inclusive já tenham um título e elaborar novos títulos para ele, ok? Gostou dessa ideia? Então me conta aqui nos comentários. Vamos agora para o último T dessa questão. Esse T final é a tese. Gente, não existe dissertação argumentativa sem tese. Ela é o X da questão. Afinal de contas, o que é essa linda coisa chamada tese? Essa coisa mais linda que sustenta uma argumentação. Tese é o que comumente chamamos de opinião. É o ponto de vista. Você não recebeu um tema, um recorte de um assunto? Então, a partir do tema, você vai elaborar a sua tese. Você vai emitir uma opinião e vai defendê-la na dissertação argumentativa. É a tese a base desse tipo textual. Sem tese, não há texto dissertativo argumentativo. Você pode até achar isso radical, mas não é não. Se a função do texto dissertativo argumentativo que o Enem exige é que você emita uma opinião e a defenda com argumentos lógicos, você compreende que se você não emitir uma opinião, você vai estar distante desse modelo de texto? Vai estar distante porque você não vai participar ativamente dele. Participar ativamente quer dizer se posicionar sobre o tema. Então, sem tese, sem dissertação argumentativa. Grave isso então. É preciso emitir uma opinião na redação que você vai produzir para o Enem. Defender esta opinião com excelentes argumentos lógicos e criar a proposta de intervenção em cima da problematização da tese. Dessa forma, gente, a tese, ela vai sustentar praticamente todo o seu texto, porque se você a elabora na introdução e nela mesma você já organiza o seu projeto de texto, a partir dela a problematização vai gerar tanto os parágrafos de desenvolvimento quanto a proposta ou as propostas de intervenção que valem 200 pontos aí na sua redação do Enem. Tá clara a importância da tese? Um exercício que você pode fazer e um outro desafio que eu te proponho é pegar os assuntos que você selecionou, os temas de cada assunto e, para cada tema, você elaborar uma ou mais teses para você praticar. Com essa prática, eu tenho certeza que aquele medo de esquecer tudo na hora da prova do Enem e não conseguir vai passar longe de você. Segue essa dica aqui do canal TT Ensina, ela é séria e ela aposta que você vai conseguir tirar uma excelente nota na redação. Segue comigo agora um exemplo de assunto, tema e tese. Assunto: sistema prisional. Tema 1: a crescente lotação dos presídios brasileiros. E a tese:
tese: é inaceitável a situação dos detentos que vivem em presídios superlotados. Por isso, deve ser extinta da sociedade brasileira, tanto com ações pontuais do poder público brasileiro quanto da mídia. Você localizou a opinião? A opinião colocada nesta tese é de que é inaceitável a situação dos presídios no Brasil. E repare ainda que nesta tese você tem aí já uma problematização e uma organização para os seus parágrafos seguintes de desenvolvimento, já que são colocados dois setores para resolver a situação inaceitável: o governo e a mídia. E ao mesmo tempo você tem aí já gerada a proposta de intervenção para cada um desses problemas. Compreendido? Viu como a tese é muito importante? Como que ela vai sustentar a sua produção de texto? Vamos ver agora um segundo tema. O assunto é o mesmo, o sistema prisional. Tema 2, a precariedade da segurança do sistema prisional do Brasil. Atenção à tese. Com o sistema de segurança precário, há constantes rebeliões, brigas e fugas que resultam em mortes nos presídios, formando assim um quadro inaceitável no trato humano. Isso exige que o governo efetive as leis de segurança nesses ambientes e ainda que promova a manutenção do valor da vida. Uma tese completa que coloca aí também que a situação dos presos é inaceitável em relação à segurança que eles vivem dentro dos presídios, correto? E ainda aqui nessa elaboração você também tem a organização de duas ideias para serem debatidas no desenvolvimento e serem solucionadas na proposta de intervenção. Esse TTT de hoje foi demais, não foi? Fala a verdade, eu adoro a aula sobre tema, título e tese. Acho muito legal, esclarece muita coisa, já orienta bastante aí você, aluno, que nos acompanha para produzir uma boa redação. Eu gosto muito de exercitar questões com vocês, trabalhar atividades, então eu conto que você vai deixar aí nos comentários aqui no canal TT Ensina para eu poder ver o que você está fazendo, como que você está praticando. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com um colega, com um familiar, estudem juntos. Conto com você para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar seus comentários. Siga nossos materiais, eles são elaborados com muito detalhe e atenção para você ter sucesso na sua redação. Eu adoro gravar esses vídeos para vocês. A Jade edita, transforma tudo em arte, que é uma maravilha. Ela arrasa. Acompanha com a gente cada passo desse caminho rumo à redação nota 1000 do Enem. Um beijo!